trás. Veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Vou falar um oi sem dizer. Oi, oi. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Do alto de uma montanha, fitando a amplidão, imerso num mar de nuvens, diante da criação. Sou grato pelo que vejo, pois sei que vem de ti. Traduzo em oração o amor que tenho em mim. Pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador.
sentir a fé com a razão. O acaso não pode existir, pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador, pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Obrigado. Eu não escuto vocês. A gente está ativando os microfones agora. Ah, tá. Nós já estamos no ar pela página do Joana Dark no Facebook. Ale, posso testar seu áudio? Pode sim. Então, tá. Você falou aí, a gente testou. Era esse. Tudo certo, meninos? Vamos começar? Vamos sim. Olha, a gente está ao vivo, então, pela página do Centro Espírita Joana Dark no Facebook. A gente agradece muito aos amigos que já estão online, que estão acompanhando a gente nesse momento, que marca uma atualização da nossa programação, mas que é norteado pelo mesmo sentimento que tem nos inspirado ao longo de todo esse tempo de trabalho aqui no Centro Espírita Joana Dark. Vontade de servir, vontade de ser útil e vontade de ajudar. Nesse momento, é mais necessário do que nunca, né? Onde a nossa humanidade está acompanhando aí a pandemia do novo coronavírus. A gente vai tentar, na medida do possível, seguir a nossa programação normal. Nós iniciaremos com uma prece. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas mudanças que a gente está fazendo, que a gente está implementando na programação da casa, dadas as recomendações oficiais, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tudo bem? Para a nossa leitura inicial, nós recorreremos à bondosa Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Vida Feliz, na mensagem em que ela diz o seguinte: age com calma em todas as circunstâncias. Há muita gente que está vivendo em clima de desespero e pressa exaustiva. Atropela e deixa-se atropelar numa volúpia de alucinação sem que frua o resultado do que conquista. Nem se compraza com aquilo que já amealhou. A serenidade é irmã da ventura, por propiciar o prazer que abençoa, que transmite satisfação. Reharmoniza-te, conduzindo o carro das tuas horas, com tranquilidade, e vivendo com a serena alegria de estar na terra e poder avançar para Deus, a nossa meta final. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão por nos encontrarmos nesse momento, trabalhando, refletindo e meditando acerca das questões que têm afligido a nossa humanidade, mas que ainda assim nos convidam à fidelidade de consciência, à fé convicta nos teus desígnios. Nesse momento, Mestre, nós pedimos inspiração dos Espíritos amigos, para que consigamos falar tudo aquilo de que também necessitamos ouvir,
para nos manter em um clima de serenidade. Inspire, Mestre, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nessa rede do bem, virtualmente, que estão em seus lares, no conforto, na segurança, do recolhimento indicado. Desse ponto, Mestre, nós pedimos por aqueles que nessa oportunidade não desfrutam de um lar, não desfrutam da segurança de um emprego fixo, não desfrutam de tantas possibilidades que nós já desfrutamos. Que todos, Mestre, possamos nos unir em um sentimento único de fraternidade, doando de nós mesmos, para que o mais fraco, para que o mais forte auxilie o mais fraco, para que aquele que tem mais auxilie aquele que tem menos. Envolve, Mestre querido, a humanidade sofredora em teu seio, para que nos sintamos acolhidos e fortalecidos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, aos amigos que nos acompanham pela página do Centro Espírita Joana d'Arc no Facebook. Gratidão pela companhia, gratidão pela oportunidade de nós termos esse espaço para seguir trabalhando. Antes de nós partirmos para a roda de conversa, para a apresentação dos meus colegas que estão aqui nessa roda de conversa hoje conosco, nós precisamos mais uma vez falar sobre a mudança de programação pela qual a nossa casa está passando. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, atendendo às recomendações dos órgãos competentes, dos profissionais da saúde e às sugestões da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós estamos suspendendo todas as nossas atividades presenciais. Aquilo que foi possível nós transferimos para o ambiente virtual, mas tem algumas outras que não foram possíveis, que não foi possível. Duas delas, a nossa evangelização infanto-juvenil, que acontece todo domingo, está suspensa por tempo indeterminado, e o nosso jantar árabe, um evento de arrecadação de fundos para manutenção das atividades da casa, que estava previsto para o próximo dia 29 de março, também está suspenso. As palestras seguem para esse ambiente virtual. Semanalmente, vocês devem acompanhar, aqui pela página do Facebook, uma nova transmissão, dentro do que for possível da programação que nós havíamos estabelecido. E as nossas atividades de estudo também estão transferidas para o ambiente virtual. Hoje à tarde, inclusive, tivemos a primeira experiência nesse sentido, foi muito agradável e deu para nos sentirmos muito próximos, graças a Deus. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa programação, ou mesmo ingressar nesses grupos de estudo, porque agora, virtualmente falando, fica mais fácil, a gente deixou aqui na descrição dessa transmissão um link que dá direto no WhatsApp do Centro Espírita Joana d'Arc. Você manda para a gente uma mensagem e a gente vai te passar as orientações para que você participe com a gente desse espaço. Nas próximas semanas, nós teremos algumas novidades pelas nossas redes sociais, então eu sugiro que você acompanhe. Está entre as nossas metas para esse período em que todos estaremos em quarentena, o lançamento de um podcast com reflexões semanais sobre algum tema específico que possa nos auxiliar a passar por esse período tão turbulento, e mais algumas outras programações específicas para o nosso Instagram. Então, eu sugiro que você acompanhe Joana d'Arc MT, aqui no Facebook e lá no Instagram. Inclusive, eu sugiro que você também poste e nos marque, poste no seu Instagram, no Story, e nos marque @JoanaDarcMT para dizer que você está assistindo, para dizer para as outras pessoas que é possível que elas acompanhem essa nossa roda de conversa de forma virtual. Vocês têm aqui à disposição o campo de comentários. Nós fizemos uma programação inicial para essa roda de conversa, mas aquilo que não for contemplado, nós devemos ter o espaço daqui a pouquinho para responder algumas perguntas. Então, vocês podem mandar os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, e aquilo que não for abordado, a gente vai recorrer a essas dúvidas no campo de comentários do Facebook, onde essa roda de conversa está sendo transmitida. Sem mais delongas, cá estamos nós para a roda de conversa sobre coronavírus.
sobre os cuidados necessários para com a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Eu estarei como mediador dessa atividade, me chamo Tiago, para quem não me conhece, eu sou facilitador da atividade de estudo aos domingos no Joana d'Arc, coordeno a equipe de comunicação do Centro Espírita e estou como diretor da área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Desse bate-papo de hoje participam conosco meu amigo Alexandro Schwank, que compõe a equipe de trabalhadores da casa como evangelizador, colabora também com o grupo de estudo e na área de atendimento espiritual e profissionalmente trabalha profissionalmente na área da saúde. Então tem uma experiência aí para compartilhar conosco. Boa tarde, Ale. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à transmissão. Também participa desse nosso bate-papo o amigo Hugo Gedeon, que colabora nas atividades da casa, colabora com a coordenação da área de atendimento espiritual do Centro Espírita Joana d'Arc e profissionalmente também atua na área da saúde. Ambos são enfermeiros. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos e a todas. Não posso dizer que é um prazer, né? A situação ela não é prazerosa, mas que bom que nós temos esse movimento tecnológico que nos permite estarmos juntos, né? Ainda que distantes. Espero que essa roda de conversa alcance a vida de todos e, de algum modo, possa contribuir para amenizar possíveis complicações que o momento possa estar provocando. Excelente. Eu queria lembrar, antes de partir para as perguntas, que a gente não tem a pretensão de esgotar esse tema. São muitas informações que têm passado pela mídia nos últimos dias, são algumas boas referências que a gente pode encontrar na doutrina espírita, mas a nossa pretensão não é esgotar o tema, porque ele é muito vasto, é contribuir para as reflexões necessárias nesse momento. Para abrir, então, essa nossa roda de conversa, eu queria saber dos meninos quais as informações concretas nós temos nesse momento com relação à pandemia do novo coronavírus. Então, pessoal, tudo que vai ser dito aqui, nós tivemos o cuidado, né, de buscar informações com base nos órgãos competentes, principalmente no Ministério da Saúde, haja vista que nós estamos tendo aí, né, um boom, uma explosão de informações, muita fake news, e talvez isso possa estar prejudicando, de certo modo, o acesso ao conhecimento, ou talvez um conhecimento inadequado, com informações que não condizem com a realidade. Mas o que nós sabemos, então, de concreto sobre esse vírus, né? Que, na verdade, o coronavírus, ele é uma família de vírus, tá? Que causam as infecções respiratórias, geralmente leves a moderadas nos seres humanos. Na verdade, o coronavírus ele foi passando por algumas transformações ao longo do tempo, ou seja, é uma família de vírus que não é nova, né? Novas são essas infecções atuais. E agora, em 2020, né, mais precisamente mês passado, recebeu o nome de Covid-19, a doença que o coronavírus provoca, tá? Então, essa infecção, ela tem um período de incubação, né, que pode ser aí de 2 a 14 dias, e aí eu já até me antecipo dizendo, né, que é a razão de estarmos vivendo um momento de confinamento, né, que começou aí desde semana passada, em alguns lugares, mais efetivamente a partir de amanhã, considerando 15 dias, que é o período, né, de transmissão que esse vírus pode acontecer. E a transmissão, ela ocorre principalmente pela via respiratória, pelo ar, através de gotículas, né, e também pelo contato. Gotículas, para quem talvez não tenha familiaridade, né, com essas expressões mais técnicas, são aqueles pequenos e até muitas das vezes invisíveis movimentos salivares que saem da nossa boca, da nossa mucosa oral, quando a gente, então, está num diálogo, numa conversa com alguém, tá? Então, geralmente, a depender do caso, muitas das vezes, é extremamente invisível, então a gente nem se dá conta de que pode estar ocorrendo uma transmissão ali, porque, né, essas gotículas elas não são visíveis a olho nu. E por contato,
como o nome diz, o momento, então, em que a gente faz o contato pele a pele com uma pessoa, o contato com superfícies onde possa estar esse vírus, razão também, já me antecipando, pela qual nós estamos vivendo esse momento em que os abraços, os apertos de mão, né, foram, de certo modo, proibidos por hora, considerando essa possível transmissão, tá? Em se tratando, complementando o que o Hugo disse, em se tratando dessa transmissão, ela ocorre de modo muito rápido, são micro-organismos que, por vezes, são invisíveis. No caso do vírus, é um micro-organismo invisível. Tem alguns sintomas que são característicos, segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, que caracteriza essa contaminação do coronavírus, sendo eles a febre, a tosse e a dificuldade respiratória. Então, o que nós temos aqui de informação concreta é que o coronavírus, ele é esse vírus de disseminação fácil, que ocorre essa transmissibilidade pelo contato direto, por secreção, e que causa esses sintomas, que ele não tem um tratamento específico ainda para ele direcionado. O tratamento, no entanto, até o momento é direto aos sintomas. O sintoma que surge, o paciente é tratado de acordo com esse sintoma. É um protocolo de manejo que funciona dessa forma. É isso que temos de informação concreta até o momento sobre o coronavírus. Entendi. Dá para a gente localizar no volume dessas informações de onde é que surgiu o novo coronavírus? Então, o coronavírus, né, como eu já havia me antecipado, ele vem aí de uma família de vírus já existentes, né? Nós, da área da saúde, já temos conhecimento de algumas doenças provocadas por, digamos, membros, entre aspas, dessa família de vírus, né? E com o passar do tempo, esse vírus, ele conseguiu fazer aí algumas mutações e, efetivamente, em dezembro de 2019, nós tivemos o primeiro caso diagnosticado, né, na província de Wuhan, na China, e deduzo que todo mundo tenha acompanhado esse início lá atrás, porque até então ele era desconhecido, não se tinha notícia, né, de nada similar ou alguma patologia que porventura poderia ter advindo especificamente dessa mutação de vírus, né? E aí, infelizmente, vivemos essa migração, né, do vírus, e na verdade eu posso dizer até imigração para outros países, uma forte disseminação na própria China, e esse momento aí que nós estamos vivendo, que já chegou nas Américas, na Europa, e enfim, é isso, né, exatamente. Lembro que no começo dessa, né, de quando começou-se a noticiar, veicularam muitas informações que poderia ter sido vindo de animais, né, do processo alimentar dos chineses. Isso gerou, inclusive, algumas questões, né, de xenofobia com aqueles que de lá são oriundos, enfim. Mas não há nada comprovado, né, as pesquisas ainda não mostraram se realmente é oriundo, né, de algum animal, e aí esse animal, de algum modo, né, foi o transmissor para o ser humano. Nós sabemos que o foco em nível geográfico é Wuhan, na China. Isso mesmo. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, a gente vai tentando intercalar ao longo dessa exposição, dessa roda de conversa, as informações que a mídia tem trazido, a informação da experiência prática dos meninos na área da saúde e a informação da literatura espírita. Especificamente sobre o surgimento do novo coronavírus, a gente não espera uma orientação espiritual nesse sentido. A espiritualidade superior, a espiritualidade mais experiente, não costuma se imiscuir, na verdade, nas questões da vida prática. Eles nos inspiram e eles nos oferecem mensagens de caráter geral para que a gente passe
por esse momento desafiador, como uma que foi oferecida recentemente no encerramento da Conferência Espírita do Paraná pelo nosso querido Bezerra de Menezes, por meio da mediunidade do nosso Divaldo Franco. Mas buscando na memória, a gente encontrou algumas referências de Dr. Bezerra de Menezes em algumas outras, em uma ou duas mensagens, mais ou menos, em algumas referências em André Luiz, abordando a questão desses surtos virais que acontecem de tempos em tempos na humanidade. E algumas dessas informações dizem respeito ao surgimento desses quadros virais, e é a essa informação que a gente gostaria de se referir nesse momento. Os benfeitores dizem que isso é importante que fique claro que não caracteriza de forma alguma uma punição por parte da divindade. A gente tem visto circular pelas redes sociais algumas referências, algumas experiências religiosas mais tradicionais, atribuindo esse momento desafiador a um suposto castigo divino. Dentro da compreensão espírita, nós sabemos que Deus não pune, que Deus não julga, e que Ele, por ser um amor supremo, muito menos quer que nós passemos por essa situação desafiadora. E aqui é um conceito chave para a gente entender algumas outras questões, uma diferença que os benfeitores deixam claro na abordagem, inclusive em O Livro dos Espíritos, a diferença daquilo que é vontade de Deus e a diferença daquilo que é permissão de Deus. Deus não quer que nós escolhamos o caminho do mal, porém ele permite que nós assim procedamos para que haja um aprendizado, para que haja uma maturidade do nosso senso moral, para que a gente aprenda a lidar com o nosso livre-arbítrio e, por isso mesmo, amadureça. Há um outro trecho em O Livro dos Espíritos em que eles dizem da necessidade do mal alcançar esses patamares antes nunca imaginados, deles alcançarem esses níveis nunca antes imaginados, para que nós nos sintamos cansados e nos decidamos pela produção do bem. E aí eu vou me referir à informação do Dr. Bezerra, que diz desse contexto miasmático, ou desse contexto pouco saudável em termos de psicosfera que nós passamos no momento no nosso planeta Terra. Esse conceito, ou esse contexto miasmático, esse contexto menos saudável, produzido pela mentalidade de todos nós que estamos encarnados, propicia o ambiente favorável à mutação desses vírus que vão alcançando novos formatos, novas formas, novas constituições, e aí surge, de tempos em tempos, um novo coronavírus, como nós temos visto nesse momento desafiador pelo qual passa o planeta Terra. Não há a função ou a intervenção da vontade divina. Somos nós constatando os efeitos daquilo que a gente tem oferecido para a nossa casa planetária. Nós, em termos gerais, não temos cuidado dos nossos pensamentos ou não temos nos esforçado para uma mudança de padrão vibratório como o momento nos pede. A literatura espírita nos informa que a gente tem passado por um momento conhecido como transição planetária. Nós estamos saindo da categoria de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso pede mudança ativa de todos nós que estamos no planeta. Quando não funcionamos dessa forma, a gente cria um ambiente psíquico possível para que surjam esses quadros virais, esses quadros de mutação, esses quadros de alteração, esses quadros de alteração como esse que a gente está passando nesse momento. Então, não há uma informação espiritual e não haverá sobre o motivo de ter surgido o coronavírus, porém, a gente acredita que esteja relacionado a essa característica vibratória do planeta nesse momento, com o mal prevalecendo, ou o mal sendo bastante divulgado, o mal alcançando esse estágio definitivo, onde nós nos cansaremos e nos definiremos ou nos decidiremos de uma vez por todas para um pensamento mais positivo, mais proativo, em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade. Então, talvez tenha surgido exatamente dessa dificuldade energética pela qual passa o nosso planeta, ou pela qual nós encarnados temos emanado ao planeta esse quadro desafiador com o qual a gente está lidando nesse momento. A gente deve voltar a fazer referência a essa questão, porque ela é bem extensa
E toda a contribuição espírita é no sentido de dissolver essa visão simplista da parte da justiça divina. É muito fácil a gente entender que nós estamos passando por uma punição de Deus, mas não é isso que os benfeitores nos ensinam. Toda a obra espírita é no sentido da gente dissolver essa visão de um Deus punitivo, para entendê-lo como amor, justiça e caridade, e entender o funcionamento, por exemplo, da lei de causa e efeito, que nos traz de volta, enquanto humanidade, tudo aquilo que nós temos oferecido para esse planeta. A gente volta a conversar sobre isso. Queria saber dos meninos se faz sentido, se eles gostariam de complementar. Faz todo sentido, Thiago. Pois então. Vamos seguir aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente pode voltar nessa questão. Eu queria saber de vocês como tem sido, e aqui fazer uma abordagem específica, um recorte, como tem sido a experiência dos profissionais de saúde nesse momento, porque eu sei que vocês estão na linha de frente desse momento de atendimento à comunidade, vocês fazem parte do grupo de risco, e tem sido um trabalho que tem gerado, inclusive, muita comoção, a doação pela qual os profissionais da saúde têm se dedicado a esse momento tão desafiador. Enquanto a maioria das pessoas está em casa, os profissionais de saúde seguem trabalhando. Queria saber de vocês como tem sido esse momento e como a gente pode oferecer uma palavra de esperança a esses profissionais que estão aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, se dedicando anonimamente. Bom, considerações bem pessoais, né? Como nós acabamos de falar a respeito do modo abrupto como surgiu essa doença, tecnicamente, os hospitais, né? E aí talvez eu esteja sendo bem generalista, mas ao que me parece, dadas as informações que recebo, os hospitais estão vivendo uma corrida, né? Frenética para poder se adaptar e ter as condições mínimas, se porventura tivermos, né, muitos casos, tivermos uma explosão de situações dessa natureza. Então, todos os cenários, eles estão sendo considerados, cenários mais amenos, onde pessoas talvez vão apresentar sintomas leves e moderados, e cenários, digamos, mais pessimistas, onde talvez as pessoas vão necessitar, de cuidados mais intensivos, né? E como que nós vamos proceder, porque o sistema de saúde não estava preparado, né, para um momento tão caótico como esse, que na verdade ainda não aconteceu, né? Mas pode vir a acontecer se nós formos olhar o panorama de países aí, principalmente da Europa. Então, muitos protocolos estão sendo elaborados, como eu disse, de um modo muito célere, porque a doença chega aqui para nós esse ano, nós ainda estamos caminhando para o final de março, né, e nós estamos vendo a curva, né, estatística crescendo com o aumento dos casos aqui no Brasil. Há projeções não muito agradáveis de que talvez essa curva ela aumente um pouco mais. E, então, os profissionais, como você mesmo colocou, Thiago, né, os profissionais da saúde, principalmente, sendo aí a linha de frente, né, desses cuidados prestados. Então, há muita informação sendo elaborada. À medida que você tem uma informação hoje, pode ser que amanhã ela já se modifique, né? A própria Organização Mundial da Saúde tem feito alguns estudos, os cientistas têm procurado, né, fazer testagem de algumas medicações, e ainda não há nada de concreto, os protocolos se modificam, há uma escassez de alguns insumos e instrumentos dentro da rede de saúde, então são enfrentamentos, obstáculos que os serviços, de modo geral, acredito que sejam privados ou públicos, vão ter que se adaptar e vão ter que dar conta para que a gente possa, então, conseguir, né, vencer esse evento, enfim, esse fenômeno que está acontecendo. Bom, como o Hugo bem disse, nós temos vivido uma situação nova. Realmente, as instituições de saúde públicas ou privadas, elas não tinham até então esse preparo, e nós estamos precisando se adaptar conforme a demanda vai chegando. Eu, pessoalmente, posso explicar a minha situação, enquanto profissional da saúde, atuando diretamente na assistência, que é uma situação muito desafiadora.
nós estamos, eu creio que posso falar pela grande maioria, nós estamos com medo, estamos vivendo um momento de insegurança, justamente por se tratar de algo novo, de algo que é desconhecido, e que nós estamos conhecendo na medida com a qual vamos trabalhando. Realmente, o momento agora, fazendo essa orientação, não só para os profissionais de saúde, mas todos os profissionais que atuam em instituições de saúde, seja o pessoal que trabalha com a higienização, que faz um papel de tanta importância dentro de uma instituição de saúde, principalmente na eliminação de micro-organismos, no cuidado, na prevenção, todos os profissionais que fazem com que a instituição de saúde funcione de forma efetiva para atender esses pacientes. O que eu tenho a dizer para todos nós é que continuemos sendo esse instrumento de auxílio, de cuidado nesse momento, porque mesmo que o medo, a insegurança, a dificuldade chegue até nós, nós ainda temos o conhecimento técnico-científico que nos auxilia a sermos flexíveis diante das situações, a nos adaptarmos para ajudar. E nós temos essa capacidade de auxiliar, e esse momento pede de nós um dever moral de auxiliar. Sei das dificuldades, cada um tem a sua particularidade, porém é um momento de nos unirmos, unir forças em todas as situações, de todas as profissões que envolvem o serviço de saúde, porque é correr contra o tempo mesmo. Excelente. Eu gostaria de recordá-los a título de deixar uma palavra de esperança a quem está acompanhando e a tantos profissionais da saúde que, assim como vocês, se doam nesse momento desafiador, de uma informação que está difundida pela literatura espírita. Existem muitas obras que dizem dos bastidores espirituais, do funcionamento das instituições espíritas. Um centro espírita, ele tem a estrutura dele no mundo físico, mas ele também tem a estrutura dele no mundo espiritual. E essa informação é extensiva a todas as instituições que estão comprometidas com o progresso da humanidade. Então, há os bastidores espirituais de um hospital, de uma universidade, de uma escola comprometida verdadeiramente com o ideal da educação. Então, eu recordo aos meus amigos da área da saúde, a vocês especialmente que estão aqui falando conosco, dizendo da experiência de vocês, que a espiritualidade trabalha, que vocês possivelmente estão sendo coadjuvados por benfeitores amigos que sabem a razão disso estar acontecendo, que reconhecem os nossos desafios e que estão ali nos incentivando, pedindo de nós serenidade, fidelidade e entrega. Eu imagino que a desesperança deva fazer parte da rotina nesse momento, em algumas situações, mas a prece, nesse momento, poderá ajudar a encontrar, assim, a inspiração necessária para seguir adiante trabalhando. E recordo ainda que, por mais anônimos sejam todos esses profissionais da saúde, por mais anônimos sejam essas pessoas todas da área da saúde, todas as pessoas que de alguma forma têm colaborado ativamente ou direta ou indiretamente nesse momento, nenhum de nós passa, no nosso esforço, desconhecido diante do sublime ápico, do sublime guia de todas essas atividades. Podemos passar desconhecidos diante da humanidade, mas Jesus conhece nominalmente, uma a uma, das suas ovelhas e saberá nos receber diante daquilo que nós temos oferecidos. É uma palavra que eu transmito aos meus amigos e transmito também aos profissionais da saúde que talvez estejam nos assistindo. É uma doação necessária e que nos recorda a orientação de Jesus já há mais de 2000 anos, que a felicidade não é desse mundo. Aqueles de nós que padecermos aqui, certamente encontraremos o repouso necessário na consciência do dever retamente cumprido. E eu queria voltar às questões mais básicas. Pergunto, quais os cuidados a gente precisa ter nesse momento, Ale? Tem muita coisa sendo compartilhada na mídia, e eu queria que a gente recordasse assim, o beabá mesmo. Quais os cuidados desse momento, em termos de higiene, em termos de isolamento social, enfim? Bom, em se tratando dessas questões de prevenção, a prevenção é o ponto-chave no controle da disseminação do coronavírus. E precisamos mesmo, assim, uma recomendação que vem de já estudo realizado,
pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, nesse momento para frear essa contaminação pelo coronavírus. É importante que fiquemos em casa. Esse isolamento domiciliar, ele é um método eficaz que vai funcionar de modo muito efetivo na propagação. Tem muita gente que ainda não compreendeu, não tem levado muito a sério essa situação, mas ela é de extrema importância. Realmente, quem precisa sair de casa nesse momento é só aqueles que estão ali na linha de frente, aqueles serviços essenciais. Os demais, o governo dos estados, dos municípios, e em âmbito federal também já emitiu notas, emitiu regulamentos de como que isso vai funcionar na prática. Muitas instituições que não necessitam ficarem abertas por não serem essenciais para a sobrevivência já estão fechadas e ficarão fechadas na próxima semana, em se tratando aqui do estado, aqui do município de Cuiabá. Mas, além disso, a gente precisa criar hábitos de higiene. Esses hábitos de higiene, eles são fundamentais. Mesmo que eu esteja lá, nesse isolamento domiciliar, com a minha família, eu preciso que esses hábitos de higiene, eles sejam realizados. Independente, a lavagem das mãos o tempo todo que eu digo antes de se alimentar, depois de se alimentar, antes e depois de ir ao banheiro, de fazer qualquer atividade, enfim. A higiene dos objetos e das superfícies, onde eu toco, o que eu utilizo, isso precisa ser higienizado. A gente está aí nesse problema que não tem álcool gel nas farmácias, as pessoas estão desesperadas porque não tem álcool gel. Água e sabão também é efetiva na higiene, porque o vírus ele é envolto de lipídio, que é um tipo de gordura, e água e sabão faz com que esse lipídio se destrua e destrua por consequência o vírus. Então, não tem álcool gel? Água e sabão é o suficiente. Além disso, da higiene das mãos, dos objetos, superfícies, não compartilhar objetos pessoais, talheres, copos, por conta dessa transmissão, do contato direto. Não tocar olhos, boca, nariz, com a mão, principalmente com a mão sem lavar, porque se você está ali com as mãos contaminadas, leva aqui olho, boca, nariz, é forma de entrada do vírus para o seu organismo. Evitar o toque pessoal mesmo, encostar nas pessoas, aquele abraço carinhoso que a gente tanto gosta de dar quando chega no centro espírita, né, ou em qualquer lugar que a gente vá, é o momento de evitar o abraço, o aperto de mão, porque é uma forma de transmitir também. Quem está gripado, é ideal que fique isolado dentro de casa, principalmente isolado dos demais familiares, para evitar com que diminua a imunidade de todos, né? A imunidade de quem está gripado já está ali reduzido, então favorece a proliferação de micro-organismos. É importante que as pessoas que não estão ali, não são do grupo de risco. O grupo de risco até então definido pelo Ministério da Saúde são os idosos, que geralmente tem alguma outra doença de base, então que se infecta por uma doença como o Covid-19, tem uma tendência maior a óbito. Então, que nós, enquanto pessoas jovens, auxilie esse grupo de risco. Nós precisamos, por vezes, ir ao mercado, fazer compra, alguma coisa de subsistência dentro de casa. Então, auxilie esse vizinho, esse familiar que está ali dentro de casa, faça uma listinha com ele e vá ao mercado para evitar a aglomeração dele, que já é um grupo de risco, e sua também, enquanto, mesmo não estando no grupo de risco, enquanto saudável, evite ir ao mercado nos horários de pico, para evitar aglomeração, evite ficar saindo de casa. Esse é um momento, realmente, gente, desse isolamento. Parece um tanto quanto difícil, e também porque nós estamos acostumados a viver em sociedade, a viver com pessoas, a conversar, a ter contato, mas esse momento é crucial e nos pede que sigamos essa recomendação de quem pode ficar em casa, ficar em casa. E permitir que essa doença não se propague, como já tem sido visto em outros lugares,
Nós estamos num momento ainda que não ocorreu toda a disseminação como ocorreu em países da Europa. Então, essas formas de prevenção, elas são fundamentais nesse momento. Excelente. Há ainda a minha amiga Maria Odete lembrando a gente sobre a importância do pensamento positivo. Então, a gente poderia incluir aí nesse rol de cuidados mais físicos o nosso posicionamento diante dessa situação toda, o nosso posicionamento e a nossa disposição íntima diante disso tudo, porque não adianta ficar em casa e emitir, assim, pensamentos que não sejam para contribuir ou para modificar positivamente a situação. Então, ela inclui o pensamento positivo como esse item importante também na nossa lista de cuidados. Eu queria registrar que a gente já tem alguns amigos acompanhando a gente, vários amigos, tem gente de Cáceres, tem gente aqui de Cuiabá, tem gente de São Paulo, tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, todos acompanhando pela transmissão no Facebook. Eu queria convidar vocês a mandar um alô aqui nos comentários, se vocês quiserem postar um story e marcar @JoanaDarkMT, e de compartilhar essa transmissão. Às vezes alguns amigos, alguns familiares que precisam ter acesso a essas informações e a uma palavra de esperança, esse é o momento. Marca eles aqui no comentário ou compartilha direto com eles, tá bem? Para dar sequência, existe uma outra situação que é a iminência ou a necessidade absoluta nesse momento do isolamento social, absoluta em partes, né? A recomendação do isolamento social, só que isso pode suscitar algumas dificuldades com relação à ansiedade, à depressão, e eu queria saber de você, Hugo, quais cuidados a gente pode tomar diante dessa necessidade de isolamento social para que isso não afete a nossa saúde mental. Bom, eu peço licença para que a gente possa tentar ressignificar, né, o sentido da palavra isolamento. Nós somos seres interrelacionais. O nosso amigo Alexandre acabou de dizer, né? Estamos habituados a conviver em sociedade e são múltiplos os movimentos que nós fazemos em sociedade. É o trabalho, a faculdade, a escola, a academia, aquela corrida no parque, aquele futebol com os amigos, enfim. São N's aí, né, os exemplos disso. E quando nós falamos de isolamento, dá uma sensação de que nós estamos sozinhos, totalmente sozinhos, né, em um determinado local, sem qualquer tipo de contato com outras pessoas. E o que eu particularmente tenho percebido é uma associação com a palavra isolamento à solidão. E isso tem gerado, né, muita angústia, muita aflição nas pessoas. Acredito que se todo esse fenômeno estivesse acontecendo há uns 25 anos atrás, realmente nós estaríamos numa situação de isolamento, né, e uma profunda solidão. Eis que esse movimento acontece no momento, né, do planeta Terra, onde nós temos a tecnologia que nos possibilita estarmos conectados, ainda que distantes. Então, talvez nós tenhamos a questão do confinamento, né, que são as restrições, e aí várias hashtags, inclusive, né, várias campanhas, fique em casa, mas isso dá um tom diferente, tá? Quando nós temos a possibilidade de estarmos juntos, ainda que distantes. E a tecnologia é o recurso que vem sendo utilizado. E a preocupação com a saúde mental, ela tem ganhado, né, um papel fundamental, porque, de repente, nós estamos deixando de nos relacionar fisicamente, né, presencialmente, e isso tem ocasionado a exacerbação de vários conflitos pessoais e muitos deles até de desintegração. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento, porque se nós formos parar para pensar, o mundo parou. De repente, nós tivemos que parar tudo, né? Aquela chamada correria do nosso dia a dia, ela teve que ser pausada. E eu entendo isso como um convite imenso para que a gente possa se abrir, né, às diversas oportunidades que nós temos aí de melhorar a nossa rotina, de melhorar o nosso estado pessoal, ainda que pareça que o movimento não seja propício a isso. Então, para aqueles que vão ficar em casa, e de repente esse ficar em casa, ficar mais restrito desses convívios sociais, nós temos oportunidades plurais, né, para que a nossa saúde mental não adoeça. Como, por exemplo, nós podemos fazer meditação guiada,
nós podemos fazer leituras, né, daquele livro espírita que eu sempre quis ler e de repente eu não tinha tempo porque a correria me impedia. É o momento agora de eu procurar fazer uma leitura agradável, porque a recomendação está dada, é ficar em casa, né? Não temos o que fazer e o bom senso nos pede para respeitar essa recomendação. Nós podemos fazer um consumo de bons filmes, ligar para amigos e familiares, sabe, aquela tia que há 3 meses talvez eu não conversava, eis que agora eu tenho tempo para tal. Eu posso procurar, né, maneiras de me exercitar, caso o meu ambiente onde eu esteja, né, seja adequado para tal. E, principalmente, eu deduzo que seja essa fonte do que mais está adoecendo as pessoas, é o consumo excessivo de informações. Né? Já há recomendações de alguns órgãos de saúde mental pedindo para que as pessoas se desconectem um pouco, né? Que elas estabeleçam horários para, e quando eu digo isso, não é no sentido de ficarem alienadas dentro de casa, mas estabelecer horários para que eu possa, então, consumir um pouco de informações, evidentemente, para que eu possa acompanhar o que está acontecendo, né? Então, ter esse cuidado com esse excesso de informações, grupos de WhatsApp, né? Anda rolando muitos áudios, muitas mensagens, basta sinalizar na mídia que uma determinada medicação está sendo testada e nós já tomamos conhecimento de que essa medicação já está esgotada nas prateleiras da farmácia, né? Sem antes ter uma comprovação verídica disso. Então, percebam como as pessoas estão deixando a cautela, o zelo e até o medo, que de certo modo é um sentimento favorável em algumas situações, dá lugar ao pânico, que nos torna disfuncional psicologicamente. Então, nós podemos fazer o que em casa para que a nossa saúde mental, né, se mantenha em equilíbrio? Manter a rotina habitual, o nosso sono. Nós não estamos de férias, pessoal, né? Daqui a pouco tudo isso passa, nós vamos voltar às nossas rotinas, então procurar acordar nos horários que eu sempre acordei, né? Manter uma rotina dentro de casa. Não é momento para ficar largado, entre aspas, né? Vamos procurar manter a nossa higiene pessoal. Eu tinha o hábito de tomar um banho todo dia quando eu acordava, né? Permanecerei com os mesmos hábitos, evitar a procrastinação, né? Já que eu tenho tanta coisa que eu possa estar fazendo dentro de casa, né? Sair desse movimento apático de muitas das vezes ficar só no sofá consumindo esse excesso de informações ou esse excesso de tecnologias, de redes sociais, né? Alguns programas jornalísticos que muitas das vezes só atrapalham ao invés de acrescentar e beneficiar. Por que não implementar na sua rotina atividades de cunho espiritual, fortalecendo esse movimento, né? Adotar o hábito da prece, de fazer uma autoavaliação de si mesmo, das relações de dentro de casa, das relações do trabalho, e ficar muito atento a diversas outras questões, como, por exemplo, antes de tudo isso acontecer, nós já tínhamos um levante muito grande de pessoas que apresentavam, por exemplo, sinais e sintomas de depressão, de fobias, que são medos exacerbados, e diversos outros tipos de transtorno. Né? Pode ser que este momento onde eu me isolo, que na verdade eu estou ficando mais confinado e restrito, esses sentimentos, eles aflorem com maior intensidade. E eu preciso ficar atento a isso. Né? Para aqueles que de algum modo já faziam algum acompanhamento, seja ele psiquiátrico, psicológico, de saúde de modo geral, não deixe de tomar suas medicações, né? Continuem seguindo todas as orientações de outrora. E, se porventura, né, tiverem alguma dúvida, busquem os seus profissionais. Por exemplo, para quem faz psicoterapia, tem o conhecimento de que o Conselho Federal de Psicologia, né, ele flexibilizou para que os profissionais possam fazer os acompanhamentos psicoterápicos online. E isso é muito bom, porque não interrompe, né, o auxílio àqueles que, de algum modo, já estavam aí fazendo algum acompanhamento. Né? Então, excelente. Desculpa. Não, só complementar que é um convite para que a gente possa, talvez, fazer ou aprender uma habilidade nova,
né? Eu vejo muitos pais preocupados com as crianças dentro de casa, né? Se buscarem aí na internet, tem muitos sites com contação de histórias, com horários marcados, é um momento muito bacana, muitos cursos sendo disponibilizados gratuitamente, e então as pessoas elas têm condições, né, de manter um equilíbrio na sua saúde mental e não se deixarem de modo algum adoecer nesse momento. Excelente. A gente vai daqui a pouquinho passar para as perguntas que estão sendo feitas aí no Facebook. Eu queria lembrar que você pode mandar a sua dúvida aí pelo campo de comentários. Inclusive, para somar a esses cuidados que o Hugo acabou de colocar para a gente, eu incluo a pergunta do nosso Sávio, que está acompanhando lá de Curitiba pelo Facebook, que disse assim: a taxa de suicídio é maior no domingo pela morbidez. Eu imagino que nesses dias em casa sejam eternos domingos. Como evitar pensamentos e obsessão nesses dias? É uma pergunta interessante que já nos remete ao nosso próximo tópico, que é exatamente o que o Hugo estava colocando para a gente, dos cuidados em torno da nossa asepsia mental, da nossa asepsia espiritual, o cuidado com a prece, com o evangelho no lar e com a atividade da irradiação. Nos próximos dias, a gente deve estar mais fragilizado por conta dessa mudança de rotina. Há um esforço, como o Hugo colocou, para que isso não nos fragilize tanto, porque realmente nós não estamos de férias, e nessa fragilidade, as obsessões tendem a acontecer com um pouquinho mais de frequência, porque a obsessão não cria nada em nós. Os espíritos que estão como obsessores, eles se aproveitam dos nossos momentos de fraqueza para suscitar uma variedade infinita de pensamentos. A forma que nós temos para agir nesse sentido é nos prevenirmos, é protegermos a nossa casa mental. E aí há esse conjunto que nós listamos aqui: a oração, a irradiação e o evangelho no lar, que pode funcionar como um combo disso tudo. A oração é um momento de conexão com a espiritualidade amiga, conexão com Jesus, conexão com Deus, é aquele momento em que a gente se recolhe na nossa intimidade para fazer uma prece, louvando, pedindo e ou agradecendo, como Kardec nos apresenta como sendo a característica da oração. Eu posso fazer isso sozinho, eu posso fazer isso em grupo. A irradiação é semelhante a essa meditação guiada que o Hugo colocou para a gente. É um exercício de visualização que eu vou fazendo para doar energia com os meus pensamentos, a força do meu pensamento, para a coletividade. Eu posso visualizar os hospitais, eu posso visualizar os postos de saúde, os profissionais de saúde, a nossa terra sendo envolvida numa grande luz. Enfim, é um momento em que eu dedico da minha semana para doar essa energia positiva que eu trago em prol da coletividade. Isso é potencializado pela ação dos benfeitores amigos. O Evangelho no Lar é aquele momento semanal em que nós separamos para fazer uma prece, a leitura de alguma mensagem edificante, uma reflexão sobre essa mensagem, sobre essa leitura, e finalizamos com a prece. Isso pode ser feito, deve ser feito em família, num contexto de união, de cuidado, de meditação coletiva. As mensagens podem ser em torno de dificuldades pela qual a família passa no momento. Existe uma obra muito rica chamada SOS Família, de Joana de Ângeles. Dá para ser feito um estudo em família. Há a necessidade para o Evangelho no Lar de ter um cuidado especial com as crianças, que às vezes não conseguem acompanhar essa reflexão em torno de uma leitura mais densa. A gente tem toda a liberdade para adaptar esse formato do Evangelho no Lar. Nesse sentido, a criatividade é o nosso guia. Eu posso ler uma obra infantil que tenha esse conteúdo moral edificante, uma obra espírita infantil, posso adaptar para uma atividade em teatro, uma contação de histórias, de modo que a criança se sinta estimulada a desenvolver esse afeto por Jesus. Via de regra, a recomendação é para que isso seja periódico, uma vez por semana, num horário definido, porque aí a espiritualidade se organiza para participar com a gente também. Nesses dias de pandemia, se a gente sentir a necessidade, a gente pode flexibilizar esse momento do Evangelho no Lar, pode fazer todo dia, pode fazer um dia sim, um dia não. É importante que o Evangelho no Lar seja um momento de fortalecimento da família, fortalecimento individual e comunhão com a espiritualidade amiga, desenvolvendo esse profundo afeto pela espiritualidade amiga e por Jesus, essa figura ímpar na nossa existência. Então, esses cuidados em torno da oração, da asepsia mental, podem ajudar a gente a manter assim, as portas para a obsessão um pouco mais fechadas, reconhecendo que será necessário um cuidado redobrado nesses dias de pandemia.
A gente vai passar agora para as questões que estão sendo recebidas. Antes disso, algumas delas chegaram lá pelo Instagram. Ontem a gente fez essa pergunta, abriu a pergunta para o pessoal, algumas pessoas já mandaram algumas dúvidas e é com essas dúvidas que a gente vai trabalhar agora. A Jéssica, lá pelo Instagram, perguntou o seguinte: como nós podemos lidar com a ansiedade desse momento? A Maria, também lá pelo Instagram, perguntou a mesma coisa. O que fazer quando a gente estiver diante de um momento ansioso ou de ansiedade em casa? Como controlar? Hugo, você quer responder para a gente? Posso tentar responder. Eu acho que, na verdade, né, tenho convicção que nós precisamos estabelecer que nós não somos a ansiedade, nós estamos ansiosos. Isso é um primeiro ponto, tá? E para este momento, né, para além de tudo que eu acabei de dizer agora há pouco, né, de como que a gente pode estar mantendo um certo equilíbrio emocional frente a tudo isso, embora pareça difícil, porque a todo momento as informações, elas brigam, né, elas resistem à nossa vontade de permanecer sereno, nós precisamos aceitar a situação, né, e o movimento em que a gente aceita a situação de que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento que exige todas essas modificações de rotina, parece que isso já auxilia na contenção dessa ansiedade, né? E aí nós temos as estratégias diversas, que eu já acabei de dizer, que podem aliviar de certo modo. Para casos mais intensos de ansiedade, quando a pessoa ela começa já a sentir as manifestações físicas, orgânicas dessa ansiedade, nós temos, por exemplo, a técnica da respiração, né, que é uma técnica de relaxamento, onde nós executamos a respiração diafragmática, ou seja, eu inspiro pelo nariz o ar, contando até 3, tá? E expiro esse ar contando até 6, fazendo isso até umas 7 vezes, de modo que o meu corpo consiga, né, devolver aquele ritmo circulatório, aquele ritmo respiratório, e esse momento mais intenso aí dessa crise ansiosa, ela talvez diminua. É óbvio que persistindo isso, nós podemos estar falando de uma questão já patológica, que é um outro patamar, e aí a pessoa pode estar buscando um auxílio médico, tá? Mas as estratégias anteriormente mencionadas, estratégias já mais, né, de relaxamento, técnicas como essa, meditação, né, manter um padrão do sono adequado, fazer atividades que de algum modo me proporcione algum lazer, algum prazer, né, que eu possa encontrar isso dentro de casa, podem ser medidas que vão me auxiliar na contenção dessa ansiedade. Excelente. O pessoal tinha até incluído ali isso que você acabou de falar. Maria Odete comentou sobre o exercício físico, que também é fundamental, e a Sara, os idosos deverão ir amanhã vacinar ou melhor aguardar? É uma pergunta delicada, que a gente precisa aí de um cuidado para meditar sobre ela. Ale? Então, inclusive eu estava verificando sobre isso ontem, nesse lançamento da campanha contra a influenza. Aqui, se tratando aqui da realidade de Cuiabá Várzea Grande, a Secretaria de Saúde dos municípios treinou as equipes das unidades básicas de saúde para receber esses pacientes, por isso que foi liberado, está sendo liberado em etapas. Essa primeira etapa será somente para os idosos e os profissionais da saúde. Sim, é importante que esses idosos vão até as unidades de saúde se vacinar. As unidades estão definindo as estratégias de como receber isso para evitar aglomeração e favorecer com que eles não se exponham tanto. Por isso a importância de procurar a unidade de saúde do seu bairro, da sua microrregião, para evitar esse transporte dos idosos, nessa distância que pode favorecer algum contágio. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Letícia, os idosos deverão sim se vacinar, e os profissionais da saúde. As equipes estão sendo treinadas para receber esses pacientes, para evitar aglomerações e atenderem de forma mais segura possível. Excelente. Nessa ordem mais prática também, o Joaquim Melânio perguntou qual a distância para maior segurança entre as pessoas. Ele é lá de Cáceres, Mato Grosso, do Centro Espírita Mateus. Você quer responder também, Ale?
Sim, existe um padrão que a distância mais segura entre as pessoas seja de 1 metro. Tanto que os hospitais, de 1 metro a 1,5 metro. Os hospitais já estão se adequando para até as cadeiras de recepção, tudo seja de acordo com essa normativa que favorece com que as pessoas fiquem nos mesmos ambientes de forma mais segura. Aí de 1 metro, 1,5 metro de distância. Excelente. A gente está na reta final da nossa transmissão, nós vamos fazer um esforço aqui para responder as perguntas que restam. A gente deve ir até umas 7h10, 7h20, mas estamos aí em momentos finais de transmissão. Pelo Instagram, a Jéssica também perguntou: o que o Espiritismo fala sobre as epidemias? É uma questão que a gente já se referiu agora há pouco, quando a gente disse desse caldo energético propício ou não para a alteração desses vírus todos. Então, isso o Espiritismo nos esclarece sobre a nossa responsabilidade individual, nos demonstrando os efeitos da causa que a gente tem oferecido ao universo. Se o meu pensamento não tem, assim, atingido a qualidade necessária, ele se soma a uma série de outros pensamentos que não têm atingido a qualidade necessária, e isso cria em torno de nós aquilo que a gente chama de psicosfera, a esfera psíquica que envolve todo o planeta. E isso propicia, de tempos em tempos, o surgimento desses quadros virais. Só que o esclarecimento que o Espiritismo oferece não é apenas sobre isso. Ele esclarece sobre a nossa responsabilidade individual, ele esclarece sobre a atuação dos espíritos amigos para que a gente mude o padrão vibratório do nosso planeta. Então, essas informações todas não servem para que a gente entre em qualquer movimento de desesperança, mas para que a gente entenda que nós estamos em um momento definitivo da história e da trajetória do nosso planeta, nos colocando como protagonistas dessa mudança necessária, enxergando que o mal está atingindo índices nunca antes imaginados, mas que o bem também já tem sido mais arrojado nas suas iniciativas. A gente viu alguns dias atrás circulando 10 notícias positivas apesar do novo coronavírus. Então, mesmo em tempos de pandemia, em tempos onde a desesperança parece ganhar tantos corações, a espiritualidade segue trabalhando, os missionários e os emissários inspirados por essa espiritualidade seguem trabalhando no anonimato dos seus laboratórios, no anonimato das suas famílias, enfim. Então, a gente deve ver nos próximos dias muitos avanços nesse sentido, e há uma contribuição primordial em torno do Espiritismo, em torno dessas questões, que é o esclarecimento sobre a imortalidade da alma. O corpo padece, mas dali adiante segue o espírito desfrutando das experiências que ele já vinha desfrutando. Da mesma forma, morre o corpo, nós estamos vendo o número de mortos aumentar vertiginosamente nesses dias, as estatísticas apontam que isso deve ficar um pouquinho mais complicado aqui no Brasil também, mas a recomendação ou o consolo espírita é de que, apesar de, primeiro, não morrerá nenhuma pessoa fortuitamente, isso não é assim uma coisa que Deus fica escolhendo, esse aqui vai morrer ou esse aqui não vai morrer. Possivelmente, isso acontece de uma forma geral com os quadros virais, aqueles que contraímos, os amigos da saúde vão poder me corroborar essa reflexão ou não, constantemente expostos aos mais variados quadros virais, aos mais variados tipos de vírus. O que vai dizer de uma contaminação ou não é basicamente a manutenção de um sistema imunológico saudável, funcionando, e isso é dirigido no nosso corpo não simplesmente por um conjunto de regras biológicas. Há, antes disso tudo, delineando o funcionamento do nosso corpo físico, a ação do espírito, o ser inteligente que imprime no seu corpo as suas necessidades evolutivas e as suas necessidades de um modo geral. Se o espírito estiver necessitando, ou se o espírito estiver em desequilíbrio, há o desequilíbrio do corpo físico, há um desequilíbrio do quadro imunológico, do sistema imunológico, e isso propicia a contaminação. Então, o campo de ação, dentro de todas as reflexões que a gente possa desenvolver, sempre permanecerá sendo, graças à contribuição do Espiritismo, o espírito que somos. Como temos cuidado do nosso quadro mental? Como temos cuidado da nossa psicosfera pessoal? O que a gente tem oferecido para o universo? E há uma pergunta muito interessante, sugerida pela benfeitora Joana de Ângeles, que é: se nós fôssemos hoje convidados a retornar à dimensão espiritual, se hoje nós morrêssemos,
o que é que a gente deixaria para trás? O que é que falariam de nós, ou o que é que a gente teria produzido de coisas boas? Se a resposta não for muito favorável, a gente já tem aí o material de trabalho para agir com pandemia ou sem pandemia. Se eu fosse embora hoje, o que é que eu estaria levando? O que é que eu estaria deixando para trás? Isso vai balizando o nosso esforço íntimo e o nosso esforço pessoal. A Jéssica, também lá pelo Instagram, perguntou: como confiar na existência de Deus nesses dias? Meus amigos, como confiar? Bom, eu penso que, fazendo uma reflexão agora, se Deus está dentro de nós e nossas consciências, é preciso que nós nos conectemos com isso, com esse sentimento, com essa divindade que há dentro de nós. Essa conexão, ela deve ser através de uma comunicação direta mesmo com Deus, através da oração, da vibração. Nesses momentos de dificuldades, a gente acaba se perguntando: nossa, será que Deus existe? Será que Deus esqueceu da gente? O que está acontecendo? Deus, cadê você? E aí eu me recordei aqui agora de uma frase que eu vi, acho que foi no capítulo 2 de A Gênese, que diz bem assim, que Deus não se mostra, mas se revela pela sua obra. E é isso, a obra de Deus está, quando a gente olha a nossa volta, vê a natureza, nos vemos a nós próprios, ou tudo aquilo que está acima da possibilidade de criação humana, ali está Deus. Então, mesmo diante de uma dificuldade como essa, de uma doença que surge, que milhares de pessoas são mortas ou sofrem com isso, mesmo não desencarnando, que Deus está lá, está conosco, está nos auxiliando, nos amparando, e aí é importante que nos lembremos dos momentos bons em que Deus nos auxilia, e nos momentos ruins também, de tudo que já aconteceu em nossas vidas, em cada particularidade. A gente consegue perceber e sentir o amparo de Deus em todos os momentos. Basta que nós nos esforcemos por nos conectar com Ele diante dessa dificuldade. Pois então, a gente tem um comentário aqui da Ariane. Ela está colocando para a gente. Ariane, não sei se vocês conhecem, mas está dizendo: esse é um momento de exercitarmos a nossa responsabilidade coletiva. O ato de nos cuidar é também cuidar de todo mundo. Afinal, não somos mais países ou etnias adoecidos. Somos humanos, irmãos, filhos de um mesmo pai. Vamos juntos. A Letícia agradece. A Thaís Pontin está comentando: brincadeiras à parte, eu, por enquanto, passo a minha oportunidade de desfrutar da vida sem o corpo carnal. A gente sabe que a morte vai acontecer, mas que seja que demore um pouquinho, porque a gente quer viver bastante, não é mesmo? Deixa eu ver, a gente tem mais perguntas aqui. Já nos encaminhando aí para os derradeiros momentos da nossa transmissão, a Letícia perguntou também pelo Instagram. Vamos lá. O seguinte: a nossa geração precisava passar por isso? Nós pedimos por isso, principalmente quem é da área da saúde. E aí a Marinalva, lá pelo Instagram, também perguntou qual o motivo dessa pandemia. Veja bem, não há uma programação para a produção do mal. Possivelmente, antes de reencarnar, aqueles profissionais da área da saúde, enfim, todos nós recebemos uma orientação de que isso poderia acontecer dada a circunstância energética do nosso planeta. Essa é uma orientação geral que sempre acontece. Olha, o planeta está dessa forma, isso pode ser modificado ou isso pode não ser modificado. Em não sendo modificado, isso aqui se torna um ambiente propício para o surgimento dessa pandemia, dessa dificuldade. Então, há sempre uma orientação nesse sentido. Não há programação para a realização do mal. Os espíritos enxergando, o que há é uma flexibilidade, e aí enxergando da dimensão espiritual tudo isso que está acontecendo, eles vão elaborando uma orientação nesse sentido. Há ainda o funcionamento das leis divinas. Há uma lei divina muito interessante que é chamada de lei de atração. A gente pode ver que
são atraídos para esses ambientes ou são atraídas para essas situações quem necessita passar por essas experiências. No mecanismo de funcionamento das leis de Deus, não há carta que seja entregue por engano na correspondência do vizinho. Então, um profissional da saúde que é designado para esse posto e não para aquele, um familiar que passa por aquela situação. Em uma mesma casa, a gente vê pessoas lidando de forma diferente com isso. Há situações de contaminação, há situações que são, assim, inexplicáveis à luz do simples, da simples linha de raciocínio material. Nós devemos considerar a lei de atração e que nós passaremos pelas experiências que são necessárias para a nossa evolução. Nesse sentido, estamos, profissionais da saúde, exatamente onde nós deveríamos estar. A nossa geração precisava passar por isso, como a Letícia está perguntando para a gente? Não necessariamente, mas estamos lidando com aquilo que é consequência dos nossos atos. Às vezes, se há algum tempo atrás nós estivéssemos decididos a mudar esse quadro energético, a gente não teria criado um ambiente propício para o surgimento de uma pandemia nessas circunstâncias, ou nesse grau, dessa magnitude. Mas, como a gente escolheu permanecer na mesma, aí vem o flagelo, ou aí vem a consequência para nos ensinar a mudar as causas. Faz sentido, gente? Muito. Todo sentido. Olha só. Deus, o Joaquim está comentando, Deus não se esquece de nós é que muitas vezes nos esquecemos dele. Faz sentido, Joaquim. A Marcela Farias de la Mônica, não sei se vocês conhecem também, nossa colega de trabalho aqui no Joana Dark, está falando o seguinte: manda um beijo para minha filha Maitê, ela está aqui comigo, assistiu e pediu. Um beijo, Maitê, para você que está assistindo. Vocês querem mandar um beijo para Maitê, meninos? Um beijo, Maitê. Maitezinha, um beijo. Meninos, a gente vai entrando então na nossa reta final da transmissão com mais uma última pergunta que chegou para a gente pelo Instagram, foi enviada pela nossa Maiara Maia, lá do Nordeste, uma amiga muito querida que perguntou: o que nós podemos aprender com essa situação? Vamos um de cada vez. Me permitem, vou iniciar, né? É uma pergunta muito interessante e eu acredito que ela suscita várias reflexões e talvez nós, principalmente, né, adeptos da doutrina espírita, não devamos nos esquecer que nós sempre exercitamos uma fé raciocinada e é o momento de colocar isso muito em prática, né? De que nós possamos fortalecer essa fé, mas sem perder a razão, confiante, né, nesse tripé que nos ancora, que sustenta a doutrina, que é, né, filosofia, ciência e religião, para que a gente possa, ao passo em que estamos confiantes em Deus, né, termos essa capacidade de acreditar no que a ciência pode nos proporcionar de auxílio, principalmente num momento como esse. Em termos de lições, são várias, ao meu ver, eu fico com duas especificamente. A resiliência, que é a capacidade que você tem de passar por uma situação e muitas das vezes, né, extrair o que há de positivo dela, ainda que o cenário seja completamente negativo, né? Então, o que a vida quer de nós? O que eu espero da vida? Entendo que muitas potencialidades vão poder surgir da separação, da superação desses momentos tão difíceis, tá? E a solidariedade é um momento onde o convite para sermos solidários, ele é imenso. Se a gente for parar para pensar, nós temos, por exemplo, as pessoas em situação de rua, né, que parece que não há ainda algo muito claro do que será feito com esses irmãos que hoje vivem em situação de rua, aqueles, né, idosos que estão nos lares, nos abrigos, e que agora, de repente, talvez vão ficar mais sozinhos do que antes. Então, a solidariedade, ela é uma virtude que vem a aparecer em nossas vidas e nós devemos adotá-la porque o momento exige que ela esteja presente. Vivemos aí alguns exemplos de pessoas, né, adquirindo de modo excessivo alguns produtos que muitas das vezes poderiam ser compartilhados, né, para o bem comum. Então, a resiliência e a solidariedade são
são duas virtudes muito importantes que eu acredito aí que é o que a gente pode aprender muito com essa situação. O que a gente pode aprender a ler? Bom, a gente já tem aprendido o quanto o valor que as coisas têm, sabe? Principalmente as relações com os amigos, as relações com o trabalho, as relações com a família. Nesse momento que a gente se vê cerceado de ter esse contato próximo, a gente consegue perceber o quanto é importante, o quanto isso é importante. Podemos aprender também, fazendo uma reflexão, o desenvolvimento das virtudes, assim como o Hugo falou sobre a solidariedade, a fraternidade, mas também o amor, a resiliência, o cuidado, o autocuidado, o autoamor, uma gama aí de virtudes que podemos aprender com uma situação dessa. Excelente. Eu incluiria ali, aí no hall, com o aprendizado dessas situações, o valor da nossa contribuição pessoal para a manutenção do equilíbrio coletivo, o valor do que eu tenho pensado, do que eu tenho emitido enquanto pensamento para o nosso planeta, o valor das nossas experiências familiares. Tem sido um desafio conviver com mais tempo, conviver tão de perto, a gente sabe onde é que o nosso calo aperta, então renovar o compromisso para aproveitar essa experiência de trabalho. E o valor de observar o contexto onde a gente está inserido. Essa pode ser a última pandemia vivenciada por todos nós, basta que assim queiramos. Eu estava outro dia lendo um artigo muito interessante que dizia que essa é a crise que vai definir a nossa geração. O modo que nós temos nos comportado em isolamento, o modo que as nossas lideranças têm se comportado, o modo que nós temos nos portado socialmente e a forma como nós temos nos portado diante de nós mesmos e daquele compromisso que a gente traz na nossa intimidade. Então, tudo isso é material de trabalho para as reflexões e para que essa seja, de fato, uma experiência definitiva. Eu acredito que pode ser a última pandemia. Basta que a gente trabalhe nesse sentido, basta que a gente se mobilize nesse sentido. Para finalizar, nós temos aqui a etapa final da nossa transmissão, lendo mais alguns comentários. A Ana está agradecendo pelos esclarecimentos, a Márcia está dizendo que são muitos aprendizados, a Silvia está dando aí a dica do calendário de vacinação, que a gente já abordou agora há pouco, e a nossa, para renovar a fé, realmente nós precisamos ter fé, confiança e ação, precisamos fazer a nossa parte. A Silvinha está dizendo que é o momento de nós aprendermos a valorizar e reconhecer o Sistema Único de Saúde, que tem feito diferença positiva nesse momento. Enfim, muitas participações, muitas contribuições, a gente realmente está próximo do nosso horário. Agradecemos a oportunidade. Para finalizar, eu passo aí para os meus amigos, para a gente deixar uma palavra de esperança para os próximos dias e para os próximos tempos, já fazendo as nossas considerações finais desse encontro. Bom, eu gostaria de finalizar, né, minha participação rememorando aqui uma obra de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, e nos capítulos finais ele faz uma explanação muito intensa a respeito, né, de dois professores sublimes em momentos de grande dificuldade, que é o sofrimento e a dor. Se nós tivermos a capacidade de extrairmos aquilo que eles têm a nos oferecer, né, nós certamente vamos evoluir muito espiritualmente e moralmente. Que nós possamos manter a nossa fé, a nossa convicção no planejamento, né, de Deus para todo o universo, sobretudo aqui para o nosso planeta, e que nós consigamos, ao fim de tudo isso, olharmos para trás e sairmos, né, muito melhores do que quando tudo isso começou. Bom, eu queria dizer que a todos que estão assistindo, os que ainda porventura irão assistir, que nós todos estamos juntos nesse desafio, ninguém aqui está sozinho. Lembrar de que o amor vence tudo, da importância de continuarmos confiantes em Deus, confiantes na vida, em nós mesmos,
movidos por essa fé e por essa esperança que o Hugo disse, que nós continuemos a orar, a vibrar, a envolver nosso planeta nesse momento com essa energia benfazeja, que fiquemos em casa e que Deus esteja sempre conosco. Bom, eu quero aproveitar aqui a minha palavra de esperança, minha recomendação final, para deixar uma dica de livro. Voltando aí às dicas que a gente ofereceu ao longo dessa programação, da leitura edificante, eu recebi uma sugestão, ainda essa semana, de uma amiga querida lá da Federação, com relação ao livro Renúncia, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um dos grandes clássicos da literatura espírita, e que ela estava me lembrando, ela estava dizendo que ela terminou de ler, que é muito emocionante, e ela estava me lembrando que é um livro que tem uma experiência muito marcante, mas em especial porque ele se passa durante uma epidemia de varíola que varreu a Terra em determinado momento histórico. Então, é uma história que se dá no meio dessa epidemia. Pode nos preencher de boas reflexões. O momento, finalizando então, é de cuidado, é de renovar o nosso cuidado íntimo, nosso cuidado coletivo, aproveitar as experiências para o aprendizado e renovar a nossa disposição para sermos nós os propagadores do Evangelho de Jesus, onde quer que nós estejamos, que possamos ser mensageiros da boa vontade, da boa esperança, do bom ânimo, porque é um momento tempestuoso. Mas depois da tempestade, o sol ressurge, o sol que nunca deixou de existir, ressurge ainda mais belo diante do horizonte dos nossos olhos. Então, que aproveitemos essa experiência, não percamos a esperança e oremos sempre que for necessário. A nossa prece final de hoje vai ser conduzida pelo Hugo, e ela vai ter uma característica especial, que é de envolvimento. Vai ser mais ou menos um passe à distância, dada a nossa inabilidade, a falta de possibilidade momentânea de oferecer essa atividade presencialmente. A prece vai funcionar como um passe à distância. Nós pedimos que vocês se concentrem, mentalizem a espiritualidade amiga e permaneçam conosco nesse momento de prece. Antes da oração, eu recordo que a programação especial do Joana d'Arc para esse período de quarentena segue. As atividades presenciais estão suspensas, evangelização e jantar árabe estão suspensos por tempo indeterminado, dadas as circunstâncias, e aquilo que for possível nós estamos transmitindo para o ambiente virtual, em facebook.com/joanadarkmt ou joanadarkmt. Lá no Instagram, você pode obter as informações sobre a nossa programação, e aqui na descrição dessa live, você tem um link para mandar direto uma mensagem no nosso WhatsApp. E aí você pode fazer parte da nossa lista de transmissão para receber a divulgação das palestras. Você pode integrar a nossa atividade de estudo, que agora está aberta a todos, porque ela vai acontecer sempre virtualmente, e juntos, nos juntando à família espírita em Mato Grosso, que tem se mobilizado de forma muito criativa também. Várias programações têm surgido de centros espíritas, as sugestões da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e os canais no YouTube disponíveis para a gente passar da melhor forma possível por esse momento. Para finalizar, eu deixo a sugestão de youtube.com/FENTEPLAY, que é o canal com conteúdo gratuito da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e youtube.com/FEBTV Brasil, FEBTV Brasil, que é o canal da Federação Espírita Brasileira, que também tem disponibilizado muitos bons conteúdos. São recursos para que a gente permaneça unido nesse momento desafiador. Vamos orar? Vamos lá? Então eu quero convidar a todos que estão sintonizados neste momento a fechar os seus olhos, elevando os pensamentos ao Mestre Jesus, a toda a corte celeste. Sintonizemos as nossas energias e vibrações aos do Mestre. Amado Jesus, sol de nossas vidas, em momentos onde tudo parece tão frio, onde a escuridão parece se aproximar e não enxergamos mais o rumo de nossos caminhares, que Tu possa lançar sobre cada um de nós a faísca do vosso amor, pois basta uma faísca de Tua presença para que possamos nos aquecer e novamente enxergar o horizonte de nossas vidas. És um momento difícil, Mestre, em que muitas das vezes nos vemos atordoados, desesperançosos,
mas que a convicção de que os teus propósitos são perfeitos possam amenizar ou sublimar todas essas angústias e aflições de nossas vidas, que possamos sentir as forças perenes dos teus emissários em nossos lares, em nossos trabalhos, nesta nova rotina que se inicia e que talvez nos sintamos perdidos em como conduzi-la. Mas, Jesus, que os vossos missionários possam estar conosco, angariando todos os recursos e fornecendo todos os instrumentos para que possamos, de modo salutar, passar por este movimento. A todos nós, profissionais da saúde deste mundo, que estaremos em contato direto, e todos aqueles outros profissionais que indiretamente colaborarão para que nós possamos exercer nossas atividades, que a força sublime dos céus estejam conosco, nos iluminando, nos revestindo, nos protegendo, nos habilitando para que sejamos os instrumentos, né, que estaremos vencendo todas essas fases. Que o Senhor possa iluminar a vida de cada um de nós, permanecendo conosco em nossos lares, e que no próximo domingo, de modo distante, mas com essa imensa conexão, possamos estar reunidos novamente aqui neste canal. Que assim seja. Boa noite, boa semana, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.